Pessoal, então, dando continuidade aqui, a gente ter uma dinâmica na nossa apresentação, a gente vai passar um vídeo para vocês. É um vídeo bastante curto, né? Vocês viram que eu passei ontem no grupo do GETRAB institucional um resumo executivo, né? As conclusões do estudo que foi feito pela OIT sobre as mudanças climáticas no mundo do trabalho. E aqui a gente tem um vídeo, né, da Manal Azi, que mais ou menos traz para a gente as conclusões. E esse vídeo é um vídeo curto, um vídeo de 3 minutos, e depois a Adriana Calvo vai fazer as considerações aqui para a gente poder ilustrar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Lembrando que o nosso grupo é um grupo de direito internacional, então a gente vai trazer aqui inclusive normas de direito internacional que se propõe a regular, enfim, a influir nas questões de como isso influencia no mundo do trabalho e nas relações de trabalho. Vamos lá. First year on record, climate change is changing everything. It is causing deaths, injuries, and diseases for workers everywhere. Climate change is leading to excessive heat, extreme weather, UV radiation, air pollution, and an alarming increase in certain diseases. These are just some of the dangers that are threatening the health and safety of workers and putting their jobs at risk. 2.4 billion workers are exposed to excessive heat at work every single year. And the total number has gone up over 35% over the last 2 decades. Our most recent data shows that over 26.2 million people are living with chronic kidney disease related to workplace heat stress. Excessive heat kills around 19,000 workers and injures around 23 million workers every year. UV radiation is impacting even more workers, around 1.6 billion, and killing 19,000 per year due to skin cancer. In addition, these 1.6 billion outdoor workers may be exposed to air pollution too, resulting in some 860,000 work-related deaths. Outdoor workers are also vulnerable to vector-borne diseases, which kill around 15,000 workers every year. Climate change is leading to an increase in the use of agrochemicals, putting the over 900 million agricultural workers worldwide at risk of exposure. Every year, 300,000 die of pesticide poisoning. Each of these climate-related hazards represents a threat in and within itself, but they are also uniquely interlinked and may result in a cocktail of hazards. The cumulative effect may pose an unprecedented threat to humanity, and we do not have the full picture of the real impact yet. This highlights the multidimensional challenge that lies before us. Climate change is a health issue, it is a workplace issue, it is also a social justice issue. But above all, it is a human rights issue. It needs to top the list of our global priorities. Going forward, workers and workplaces must be at the center of climate change action. Heat action plans must prioritize workers' safety and health. And legislation on occupational safety and health needs to mainstream climate change hazards as a matter of urgency. We are in a sprint to save lives, and the time to act is now. Então, baseado nesse vídeo, né, da OIT, a Adriana vai trazer as reflexões aqui para a gente poder também estar na mesma página. Whether you have it. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é só fazer breves comentários, que a gente está um pouquinho atrasado aqui no horário, né? Mas acho que valeu a pena até agora. E primeira consideração que eu gostaria de fazer, né? Parabenizar o professor Nelson pela escolha do tema. E, professor, quando o nosso grupo se reuniu para fazer a pesquisa sobre o tema, para essa apresentação, a gente encontrou um desafio de procurar aqui no Brasil
artigos e trabalhos relacionados às mudanças climáticas e trabalho. Então tem muito pouca coisa escrita aqui no Brasil. Nós estamos sendo pioneiros na discussão desse tema. E ao contrário, quando você coloca na internet climate change e você coloca labor, você vê um monte de artigos, um monte de debates, um monte de eventos lá fora se discutindo esse tema. Então, parabéns, professor Nelson, porque realmente a gente precisa aqui no Brasil também parar para estudar esse tema. E foi o que o nosso grupo fez, né? Nós fomos estudar, porque ninguém aqui é fera em direito ambiental e tem que ter alguns conhecimentos de direito ambiental. Nos ajudou muito também o livro, né, que o professor indicou, que eu recomendo a todos. E o momento em que ele decidiu que não poderia vir, tudo isso ele fez em um dia, né? Mas o que o Eduardo se propôs, sugeriu que a gente estudasse, enfim, diz respeito às enchentes que aconteceram especificamente a esse evento, que são as enchentes do sul da Alemanha, e as ações que foram adotadas para preservar empregos e manter ativas as empresas daquela região, e como um fundo, que é um fundo garantidor, que existe na própria União Europeia, ajudou esse fato. Então a pergunta para ele seria justamente essa: quais foram as ações adotadas para preservar os empregos? E o nosso querido Eduardo responde da seguinte forma. Lembrando que não passa de 4 minutos cada resposta dessa. Bom, pessoal, muito boa tarde, aqui é o Eduardo. Infelizmente eu não pude estar presente aí com vocês, mas eu espero que vocês estejam curtindo, gostando bastante da nossa apresentação. Apresentação um pouquinho diferente, né, descontraída, com o Ernesto Palha no primeiro painel, e agora esse nosso podcast com a presença dos colegas Gilberto, Adriana e o André, né, na apresentação e na mediação. Nós elegemos então os problemas ambientais, as catástrofes que nós estamos atravessando no globo, como sendo o nosso elemento cerne na relação com o mundo do trabalho. É esse o nosso desafio. Tá? Então nós pretendemos não fazer direito comparado em hipótese alguma e nós vamos nos manter dentro dessa temática. Para que a gente possa fazer essa temática, nós elegemos então uma catástrofe, né, especificamente as enchentes no sul da Alemanha, no estado da Baviera, cuja capital é Munique, para fazer esta análise inicial. Eduardo, qual é o maior desafio nesse primeiro momento? Não fazer direito comparado entre o direito alemão e o direito brasileiro. No estado da Baviera, em maio de 2024, coincidentemente com o que nós passamos aqui no Brasil, nós tivemos uma série de eventos climáticos, enchentes e alagamentos que impactaram muito nas empresas. O governo do Estado Livre da Baviera, em relação aos eventos ocorridos no dia 31 de maio de 2024, elencou uma série de medidas para salvaguardar o bem-estar da população na manutenção e preservação dos empregos e também daqueles profissionais autônomos e demais prestadores de serviço. O governo estadual ele elencou uma ajuda financeira ao redor de 5 mil euros por família, a fim de que se mantivessem os empregos e a subsistência dessas famílias. Foram eleitos para serem contemplados nessa ajuda financeira profissionais da agricultura, autônomos, prestadores de serviço e piscicultores, todos recebendo essa ajuda financeira do Estado Livre da Baviera. É oportuno que se faça uma ressalva. 1/4 das empresas mais importantes da Alemanha se encontram ao sul da Alemanha. E, inclusive, empresas importantes como BMW, Audi e Siemens estão localizadas e produzem nesta região. No tocante à preservação dos postos de trabalho, as empresas que foram afetadas e efetivamente comprovaram perante o Estado Livre da Baviera receberam uma ajuda financeira na ordem de 200 mil euros, a fim de se manter efetivamente durante esse período de recuperação com a preservação e manutenção dos postos de trabalho. É oportuno também ressaltar que o Estado Livre da Baviera
solicitou e requereu junto ao governo federal que fossem implementadas regras e principalmente implementados valores, verbas para a reestruturação da infraestrutura e também a manutenção dos empregos naquela localidade. Ademais, e para finalizar essa primeira resposta, eu ressalto que tanto o governo do Estado Livre da Baviera, como também o Estado Federal da Alemanha solicitou ajuda ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. E para isso nós passamos novamente para os colegas presentes aí no plenário, para que eles façam um debate e que a gente possa efetivamente voltar a trabalhar um pouquinho a respeito deste fundo. É com vocês. Bom, obrigado, Eduardo. Dentre as convenções, a que mais se adequa a esse tema seria a Convenção 74 sobre prevenção de acidentes industriais graves, conforme conforme a OIT. Mas me ocorreu uma segunda pergunta, aqui do nada. Eduardo, como ele atua nos casos de desastres naturais, mais precisamente no que diz respeito às relações de trabalho e emprego? Conta pra gente. Pois bem, André, tua pergunta é muito pertinente. Eduardo, o pessoal atrapalhou aqui, fala de novo. Pois bem, André, a tua pergunta é muito pertinente. O que é este fundo? Este Fundo de Solidariedade ele foi criado em 2002 graças à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Essa carta garante e reconhece o trabalho como sendo uma garantia fundamental do homem, o que já vinha sendo reconhecido também pela ONU. É importante que a gente faça uma ressalva. Este fundo trata-se de um mecanismo criado pelos países da União Europeia para efetivamente atuar no momento em que houver uma catástrofe natural ou elaborada, promovida pelo homem e que contém um orçamento anual de 1 bilhão de euros. Foi instituído através do Regulamento 212 em 11 de novembro de 2022. É muito importante que o fundo ele conceitue, ele classifique o tamanho dos desastres para que seja feita efetivamente a ajuda para os países que estão requerendo. Lembrando que esse pedido só pode acontecer uma vez por ano. Então, o Fundo de Solidariedade da União Europeia, ele determina que catástrofes de grande proporção são aquelas que podem gerar um prejuízo na infraestrutura, nas empresas e nas residências da pessoa até a cifra de 3 bilhões de euros. Catástrofes de menor dimensão e que geram uma emergência de saúde pública são aquelas classificadas com um prejuízo de 1,5 bilhão de euros. E catástrofes de cunho regional são aquelas que podem ser requeridas por províncias ou estados de cada país com um prejuízo ao redor de 1,5% do PIB daquela nação. É importante que a gente faça a ressalva de que essa medida financeira ela serve para restabelecer e reparar os danos que não são cobertos por seguros contratados por particulares. E o IVA não se constitui em uma despesa elegível para que possa fazer operação através do Fundo de Solidariedade. A gente lembra também que esse Fundo de Solidariedade da União Europeia, a sua atuação no que diz respeito às relações de trabalho, ela é guiada também por normas da OIT. E a gente cita aqui a Convenção 87 sobre o quadro promocional para a saúde e segurança de trabalho. Próxima pergunta, a gente é da colaboração aqui da ADRE, no seguinte sentido: a ONU e a OIT podem instigar os demais parlamentos e blocos de Estado a instituírem fundos de solidariedade, de apoio como esse que a gente acabou de ver aqui, o Eduardo falando, para trabalhadores e empregadores, no caso de eventos climáticos desastrosos? Então, na verdade, esses organismos, eles podem sim recomendar, instigar, fazer
relatórios como esse relatório que a gente analisou aqui no grupo, eles podem fazer eventos, conferências para conscientizar as pessoas da importância de fundos ou outras iniciativas como essas, mas não podem obrigar, né? Eu gostaria até aqui de ressaltar que eu vi uma declaração do Antônio Guterres, que é o chefe da ONU, que ele disse o seguinte, ele disse, esse relatório da OIT é um guia de como desarmar a bomba relógio climática. Então ele disse, estamos no momento onde temos uma bomba relógio climática. Então declarações como essa que ele faz, ou declarações como essa da OIT, elas são muito importantes nesse momento para conscientizar, né, da importância. Não só iniciativas como essa, né, do fundo, mas iniciativas desses relatórios, iniciativas como do nosso grupo de estudos aqui, que nosso grupo de pesquisa, elas são muito importantes. E se tudo não der certo, eu gostaria só de citar, né, que no livro o professor Luiz Barroso cita algumas ações judiciais que foram já ajuizadas em tribunais internacionais de direitos humanos associados à omissão perante mudanças climáticas em violação de direitos humanos. Não são específicas em relação ao trabalho, mas eu fico imaginando se a gente não poderia no futuro também ter em relação ao trabalho. Ele cita no livro a ação Urgenda Foundation versus Government of Netherlands, cita também uma ação da Royal Dutch Shell, cita uma ação da Neobar versus Germany e o quarto caso, está em alemão, está difícil de ler aqui, Very Klima Senior Jasweis versus Switzerland. Quem tiver o livro, tá na página 214 até a página 217. O nome do livro é Inteligência Artificial, Plataformas Digitais e Democracia. Vai circular. E lembrando que a própria Convenção 55 da OIT, ela já incentiva os estados a adotar medidas de proteção de porte financeiro, especialmente em cenários de grave crise ambiental, que é justamente isso que a gente está tratando agora. Nós tivemos orientações em 2015 de uma transição justa que identifica também a necessidade de fundos de apoiar essa transição equitativa. Nós temos uma última pergunta aqui para o Eduardo. Reparem que ele está cortando o cabelo no mesmo, né, que o glorioso Carlos aqui, que está bastante parecido, olha. Né? Pessoal, a pergunta seria a seguinte, vejam, reparem, ó. Do ponto de vista prático, Eduardo, como tem sido a interpretação de demandas relacionadas à litigância climática? E aqui eu quero fazer um parênteses, eu até acabei esquecendo, mas o Marcel, lá da França, ele também mandou um vídeo para a gente. No entanto, esse vídeo teve problemas técnicos. A gente lida com plataformas digitais e a plataforma não lida com a gente. Então, a gente vai ficar devendo, mas é bastante interessante sobre o dever de vigilância. É isso, né? Isso. Dever de vigilância de estados e empresas, quando a gente trata até de consequências das mudanças climáticas. Mas o Eduardo ele vai responder a seguinte pergunta: como tem sido a interpretação de demandas relacionadas à litigância climática na Europa, quando promovidas por organismos privados contra estados para que as ações efetivas sejam efetivamente adotadas? E aí o Eduardo responde da seguinte forma. Pessoal, essa é uma pergunta muito pertinente que nós vamos utilizar como base um livro que o professor Nelson indicou no nosso grupo, que é do ministro Luiz Roberto Barroso, Inteligência Artificial, Plataformas Digitais e Democracia. A litigância ambiental no mundo ela tem crescido muito, não só entre países membros ou entre nações, mas entre particulares contra os estados, determinando e requerendo medidas atinentes à restauração ou à manutenção e preservação do meio ambiente, na medida que o meio ambiente se constitui como sendo uma garantia fundamental de terceira dimensão. Fica a nossa dúvida a respeito da possibilidade, né, de nós termos uma litigância relacionada ao meio ambiente
também ao trabalho, né? Então, se houvesse essa possibilidade de se fazer conflitos judiciais envolvendo o meio ambiente e também os reflexos na preservação e manutenção dos empregos e da renda dos trabalhadores. Mas eu passo então aos colegas para que a gente possa debater um pouco mais a respeito dessa temática. A litigância ambiental, que tem crescido na Alemanha, tem crescido na Holanda, tem crescido com casos bem emblemáticos na Suíça. O que vocês pensam a respeito disso?